Bom dia, meus irmãos. Paz esteja contigo. Que bom que você está aqui. Isso quer dizer que você superou mais uma semana. Você foi protegido por Jesus. Livramento do céu caiu sobre você e você conseguiu superar mais uma semana com vitória. Graças a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Antes de começarmos, meus irmãos, eu gostaria de fazer um pedido tão importante. E por mais repetitivo que eu seja, ele é muito importante. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Lembre-se que um dia você estava perdido e se encontrou na palavra do Senhor. Hoje você é uma pessoa melhor. Hoje você é uma pessoa mais confiante em Deus. O corredor escuro e sem luz que você vivia não existe mais porque a luz de Jesus te alcançou. Então permita que essa mesma luz alcance o seu próximo. Faça o bem sem olhar a quem. Amém? A palavra de hoje veio em Efésios 4, versículo 26 e diz o seguinte: Ficai irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Um tanto contraditório, né, irmão? Se a gente analisar isso superficialmente. A ira é um pecado. Mas existe a ira pecaminosa e existe a ira justa. Afinal de contas, o nosso Deus é justo. E há várias passagens na Bíblia em que fala que Deus ficou irado com a raça humana. O próprio Jesus ficou irado ao chegar no pátio do templo e encontrar os moradores da época fazendo comércio na casa de Deus. Então, irmãos, quando a ira é justa, quando ela é embasada numa indignação justa, você pode se irar, mas o principal ponto é que você controle essa ira para que ela não se torne pecaminosa. Às vezes você está coberto de razão, da justa razão, mas você se descontrola a tal ponto que toda aquela indignação justa e embasada num motivo justo se perde, porque você deixou passar do ponto. A ira pecaminosa, ela é sempre motivada por motivos egoístas, por sentimentos orgulhosos, e isso não provém do Senhor. Quando você se indigna porque alguém fala mal de Deus, quando você fica irado porque algo contra a palavra de Deus é dita e não procede, esta é uma ira justa. E aí você pode defender a Deus, mas sem perder o controle, irmãos. É uma linha tênue que precisamos observar e respeitar. Fatalmente nós estamos sempre nos indignando, nos irando com nossos irmãos por bobagens. Uma briga no trânsito, uma ultrapassagem que não devia ser feita, algo que o nosso próximo pode dizer que não nos agradou, mas esses não são os motivos certos para nos irarmos. Tudo isso pode ser resolvido com uma conversa. E quando a palavra diz, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, se você tem alguma coisa, alguma contenda, algum desafeto, vá resolver. Porque isso só quer dizer, a palavra só quer dizer que você pode não ter a oportunidade de resolver. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos do nosso próximo minuto de vida.
E de repente a pessoa com quem você tem uma contenda, um desafeto, pode morrer. E você não resolveu. E aí só vai ficar muito ressentimento, muito remorso. E isso corrói a alma da gente. Porque a gente vai ficar pensando o que deveria ter feito e não fez. Mas aí já é tarde demais. Por isso, irmão, se tem alguma coisa para ser resolvida com seu próximo, um parente, um amigo, um desconhecido que seja, e você tem a oportunidade de resolver, de conversar e colocar essas coisas em pratos limpos, sem descontrole emocional, faça. Você pode não ter a oportunidade se você esperar. A ira é um pecado. Tudo depende do domínio próprio, do controle emocional que você tem que ter. E todos nós já temos este dom dado por Deus. Tudo o que precisamos fazer é praticar. Veja em Tiago, se eu não me engano, Tiago 1,19, que diz assim: todo ser humano seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Nós temos os sentidos todos em pares, menos esse. Tem sabedoria de Deus nisso. A palavra de Tiago descreveu exatamente isso. A boca, a língua, que ninguém consegue dar freio, como a própria palavra diz em Tiago. Por isso, irmãos, nós temos que pensar antes de falar. Quando diz tardio para falar, é isso. Pense antes do que vai sair de sua boca. Controle-se. Você tem o Espírito do Senhor em você. O dom do domínio próprio está em cada um de nós. Nós só precisamos ter a sabedoria para usá-lo. Abandona, eu sei que não é fácil, é difícil. Eu sei, eu também sou ser humano. Eu conheço a dificuldade que há em praticar a palavra de Deus, mas ela é difícil, é uma atitude difícil, mas não é impossível. Foi esse o exemplo que Jesus deixou para nós. Precisamos abrir mão do nosso orgulho, da fraqueza que temos em nos ofendermos com tudo. Quem se ofende é fraco, irmão. O forte não se ofende. Pegue a Bíblia, leia a passagem de Jesus pela terra. Quantos momentos ele poderia ter se ofendido, e com razão, e ele não fez. Porque ele não é fraco. Porque ele é forte. Porque ele tem domínio próprio. Porque Jesus é amor. E ele não se detém em sentimentos pobres como orgulho. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Domine-se. Faça uso, faça prática desse dom que Deus nos deu. Amém? Faça a reflexão dessa palavra. Leiam mais a Bíblia, porque ela tem toda a instrução que nós precisamos para viver. Façamos dela nosso manual do dia a dia. Faça o teste e você vai ver. Nós necessitamos da presença e da palavra de Deus. Todos os dias. Não vacile, irmão. Amém? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.